a live é de um super tema, um tema que a gente gosta, né? A gente gosta de falar. Hormônios, a live hoje vai ser sobre hormônios. Se vocês... Oh, cadê o pessoal? Meu Deus, cadê a gente? Vou esperar alguém aqui. Hoje a live é sobre hormônios, vai ser muito bacana, vou tirar muita dúvida, vai ser pontual, não vai ser teoria, vai ser coisa prática para você entender. Tem que fazer reposição hormonal? Não tenho. O que é reposição hormonal? O que são hormônios? O que são medicamentos? Vai ser uma live show de bola. Vou só pegar uma água aqui e já volto, tá? Estou de volta à live. Boa noite. Ô, Bárbara, de novo, você tá maratonando as lives, hein, minha amiga? Aí sim, né? Boa noite, Bárbara, tudo bem? Boa noite, gente, sejam bem-vindas. Live hoje de hormônio, muito importante essa live. Muito importante, muito importante. Ai, como é importante essa live. Vamos lá, gente. Tá, não, você tá batendo carteirinha, né? Tá show, tá ótima. Gente, vamos lá, vamos falar de hormônios? Pra gente falar de hormônios, eu vou ler a definição de hormônios pra vocês, tá? Primeira coisa pra você entender o que é um hormônio. Hormônios são substâncias químicas que controlam diversas funções no organismo. As glândulas endócrinas são aquelas que produzem substâncias que são lançadas diretamente no sangue, tá? Essas substâncias químicas produzidas numa glândula, lançadas no sangue, são chamadas de hormônios. Tudo bem? Então, beleza. Hormônio é uma substância produzida numa glândula que vai ter um receptor específico, ou seja, ela vai sair da glândula, vai entrar na corrente sanguínea, vai circular pelo seu corpo e vai gerar um efeito. Tá? Vai se unir a um receptor e vai gerar um efeito. Vai ser enviada uma ordem. Hormônios dão ordens. Hormônios, já pega aqui a primeira informação do dia. Hormônios dão ordens, tá, no nosso corpo. E eles são produzidos nas nossas glândulas, tá? Seja ela ovário, testículo, tireoide, adrenal, pineal e por aí segue. Hipófise, hipotálamo. Então você entendeu que hormônios são substâncias que que controlam diversas reações químicas e funções no nosso corpo. São produzidas por glândulas e vão entrar na corrente sanguínea e circular. Beleza, doutor André, entendi, tá? Esses são hormônios. Então, hormônios são substâncias produzidas pelo nosso corpo que têm diversas N funções. Depende do hormônio, depende do órgão que ele vai causar efeitos diferentes. Beleza. Então, me acompanhando, né? Quando a gente fala de hormônios, vocês precisam entender que a qualidade de vida está diretamente relacionada com produção hormonal. Porque para você ter libido, para você ter ereção, para você ter um coração que funciona bem, para você ter uma boa musculatura, você precisa de testosterona. Para a mulher ter uma boa qualidade de pele, uma boa distribuição de gordura, ter uma estabilidade do humor, ter libido, ela precisa de estradiol. Para você dormir bem, para você ter um sono reparador, produzir os hormônios que tem que produzir, você precisa produzir melatonina. Então, para ter saúde, você precisa de hormônio. Conforme nós vamos envelhecendo, na verdade, nós estamos envelhecendo porque os nossos hormônios estão caindo, tá? E hoje em dia, os nossos hormônios, eles estão caindo muito cedo, tá? Eu tenho pacientes de 20, 22, 25, 30 anos que já têm declínio hormonal. A partir dos 30... grande parte dos pacientes, uma grande chance, Suzana, a partir dos 30, 35 anos, a grande maioria dos pacientes tem pelo menos alguma deficiência hormonal, tá? Quando a gente fala de deficiência hormonal, não é que não tem hormônio no corpo, é que tem pouca quantidade desse hormônio. Então nós temos a possibilidade de otimizar, colocar em níveis ideais esse hormônio. Quando nós temos lá 20, 25 anos, que nós estamos no nosso auge metabólico,
20, 25 anos de pessoa saudável, tá? Porque hoje em dia 20, 25 anos não quer dizer muito, mas quando você tem 20, 25 anos, você tem um corpo saudável, você tem bons níveis hormonais, seus hormônios estão a mil, por isso que você tem sede de viver. Por isso que você tem energia, por isso que você tem disposição, por isso que você tem um corpo legal. As pessoas que estão saudáveis, tá? Nessa idade. Essa é nosso auge metabólico. Dos 15 aos 30 anos, né? Dá até para encurtar dos 20 aos 25. A partir dos 30 nós entramos num declínio, tá? Para algumas pessoas é mais rápido, para outras pessoas é mais lento. O estresse, intoxicação, traumas, má nutrição, que mais? Patologias, medicamentos, todos esses fatores favorecem que esse declínio seja mais rápido, mais intenso, mais severo, tá? E por isso nós temos tantas pessoas doentes. As pessoas estão comendo junk food, intoxicando o corpo, estão desnutridas, estão estressadas, tem problemas emocionais, espirituais e todo tipo de problema. Então começa a cair mais rápido e cai mais intensamente. E é por isso que tem tantas pessoas doentes, tá? Deve ser esse um dos meus problemas. Quarta, estou aí para resolver. Show de bola, Pri. Com certeza, na sua idade, apesar de você ainda ser muito jovem, apesar de você ainda ser uma mulher muito jovem, na sua idade, com certeza, declínios hormonais fazem parte, tá? Eu tomo DEA, T4, T3, cortisol, tá? Testosterona não tem necessidade, eu no momento não estou usando porque eu tenho um bom nível de testosterona, mas esses 3 hormônios eu estou usando já tem alguns anos, tá? Hoje creio que excesso de internet contribui para uma vida tóxica. Claro, porque aqui tem poluição eletromagnética, é outro tipo de poluição que é extremamente prejudicial e a gente está muito exposto a isso, né? Por isso que eu recomendo quando você vai dormir, deixa tudo apagado, deixa o celular na sala, não deixa o celular carregando no seu quarto, tá? Cuida, faz um detoxzinho, dá uma chance pro seu corpo recuperar, pelo menos isso eu faço. Mas eu confesso que eu estou muito mais tempo do que eu gostaria com isso. Mas o meu é trabalho, tá? Talvez um dia eu pare de usar celular. Ou use muito pouco. Vamos falar de hormônio então? Eu quero que vocês façam perguntas, tá? A gente falou dos hormônios, a gente falou da importância que ele tem no corpo, algumas, né? São muitos hormônios e muitas funções, tá? Mas definitivamente você tem que ter hormônios em equilíbrio. Não existe hormônio ruim. Não existe hormônio ruim, tá? Todos os hormônios que são produzidos no seu corpo, eles são excelentes. Deus não criou o seu corpo com falha, não. Todos os hormônios são excelentes e são necessários para o seu corpo, só que eles têm que estar em equilíbrio, em níveis adequados. A falta deles é ruim e o excesso deles é ruim, tá? Então, insulina é um hormônio bom? Excelente, incrível. Só que tem que estar em níveis adequados. Hoje em dia nós temos excesso de insulina. Cortisol é um hormônio bom? Maravilhoso. Você não consegue ter energia e disposição, você não consegue ter um bom metabolismo sem cortisol, você não consegue ter ação de outros hormônios sem cortisol. Mas não pode estar nem alto nem muito baixo, tem que estar no nível adequado, no nível ideal. A falta de hormônio é muito ruim, o excesso de hormônio é muito ruim. Se você pegar uma mulher sem testosterona, é péssimo. Se você pegar uma mulher com excesso de testosterona, é péssimo também. Então, falta de hormônio é ruim, excesso de hormônio é ruim. Estão aprendendo algumas coisas aqui? Não. Vamos fazer pergunta aí e a gente vai batendo um papo. Já estou ficando de orelha em pé. Já pode começar a dar uma olhada, minha amiga. Eu já tive problema de hipófise por causa de um medicamento que tomei. Medicamentos sempre causando os efeitos colaterais, né, gente? Sempre assim. Então nós falamos que hormônios são importantes para ter saúde. Nós falamos que a falta ou o excesso de hormônio é ruim. Nós falamos que hormônios são produzidos no seu corpo, tá? Doutor, no climatério, qual o treino ideal? Musculação, tá, minha amiga? Conforme nós vamos envelhecendo, pela queda dos hormônios, nós vamos perdendo massa muscular. Então, todo exercício, toda atividade que faz você ganhar massa muscular é bom, é saudável e ajuda você a viver mais e melhor, tá? Então, beleza. A gente falou. Outra coisa que vocês precisam entender é que o hormônio é uma substância produzida no seu corpo quando ele é endógeno, ou seja, ele é produzido, ou ele pode ser exógeno quando ele é colocado de fora para dentro, quando você utiliza um hormônio sintético, tá? Então ele pode ser endógeno ou exógeno, mas os hormônios, eles são substâncias produzidas pelo seu corpo, ou seja, são substâncias naturais quando eles são endógenos, produzidos pelo seu corpo. Só que quando a gente está com falta de hormônio, a gente pode tentar otimizar essa paciente, ou seja, oferecer condições para o corpo dela voltar a produzir em níveis ideais. Isso depende muito da idade da paciente, mas é muito importante. Se a gente conseguir fazer essa recuperação, maravilhoso. Quando os pacientes são jovens, muitas vezes eu tento fazer essa recuperação
de produção hormonal, seja de testículo, seja de ovário, seja de adrenal, seja de tireoide. Quando o paciente mais velho é muito difícil fazer essa recuperação, mesmo oferecendo nutrientes, mesmo ajustando o estilo de vida do paciente, tá? O que acontece? Quando o corpo não está produzindo os hormônios nas quantidades adequadas, o que a gente pode fazer? Utilizar hormônios exógenos, hormônios que são produzidos na indústria, tá? Hormônios sintéticos, tá? Quando a gente fala de hormônio sintético, quer dizer que é um hormônio produzido fora do corpo, produzido em laboratório. Então, natural é o que é produzido no seu corpo. Sintético é o que é feito no laboratório, tá? A classificação é assim, tá? Natural produzido no seu corpo, sintético feito em laboratório. Quando a gente fala de sintético, ele pode ser bioidêntico ou não. Estão me acompanhando aqui, gente? Natural é o que é produzido no meu corpo. Se não é produzido no meu corpo, é feito em laboratório, é sintético. Ponto final. Só que quando a gente fala que ele é sintético, ele pode ser bioidêntico ou não. Ou não. O que é um hormônio bioidêntico isomolecular? É um hormônio que tenha exatamente a mesma estrutura. Exatamente a mesma estrutura do hormônio produzido pelo seu corpo. Vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem? Então, o hormônio sintético, ele pode ser bioidêntico ou não. Ele pode ser bioidêntico ou não. Se ele não é produzido no seu corpo, ele é feito em laboratório, é sintético. Beleza. Doutor André, explica de um jeito simples, claro e objetivo a diferença. Tem muito anticoncepcional, tá? Inclusive o DIU e outros dispositivos, e o Vioral, que usa etinil-estradiol. Se você pegar a estrutura química do etinil-estradiol, que está num monte de anticoncepcional, no DIU, você pega o desenho da molécula, tá? A estrutura molecular dele é assim, tá? O etinil-estradiol, nenhuma mulher no planeta produz. Não existe esse hormônio. Então ele não é um hormônio. Ele, na verdade, é um medicamento. Ele é um análogo ao estradiol. O etinil-estradiol, que é esse aqui, ele é parecido com o estradiol. E ele pode cumprir uma função parecida. Mas eu posso fazer em laboratório, de forma sintética, o estradiol. Estradiol é um hormônio que tanto a mulher como o homem produz. Então, isso aqui é a estrutura química do estradiol. Se eu for em laboratório e fizer uma estrutura, uma molécula exatamente igual a isso aqui, ela é bioidêntica isomolecular. Então ela é idêntica ao estradiol. Então eu posso fazer em laboratório, eu posso sintetizar em laboratório o estradiol, que é um hormônio produzido no corpo do homem e da mulher, tá? E eu posso fazer ele exatamente igual. Isso aqui é um hormônio bioidêntico isomolecular. O seu corpo sabe o que é, ele sabe o que fazer, ele reconhece isso aqui. Isso aqui é o etinil-estradiol. Vamos fazer ele meio assim? Ele é parecido, ó. Tá vendo que ele é parecido? Mas ele não é igual. Então o etinil-estradiol é um medicamento, um análogo ao hormônio estradiol. Nenhuma mulher no planeta, nenhum homem no planeta tem etinil-estradiol. Estão me acompanhando? Estradiol, todas as mulheres, todos os homens do planeta têm estradiol no corpo. Então, um hormônio sintético, bioidêntico, isomolecular, é um hormônio que tem estrutura molecular igual ao hormônio produzido pelo seu corpo. Ele foi feito no laboratório, mas o seu corpo não está nem aí se ele foi feito no laboratório ou se ele foi produzido pelo seu corpo. A questão aqui é a estrutura molecular do que foi feito. Se ele for idêntico, se ele for isomolecular, seu corpo não sabe a diferença. Seu corpo não sabe se foi produzido fora ou se foi produzido dentro. E é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma reposição hormonal o mais fisiológica possível. Porque quando você muda a estrutura molecular, o corpo não sabe o que fazer. Teu corpo fica confuso. E aí vem os efeitos colaterais. Estão me acompanhando? Entenderam aqui ou não? Se entenderam, bota um joinha aí. Ah, já respondi? Vamos ver se tem pergunta aqui. Vamos ver a pergunta. O T4 e T3 é manipulado? O T4, que é a levotiroxina, que tem o nome de Puran, Levoide e outros nomes, ele não é exatamente igual ao produzido no seu corpo, porque ele é levotiroxina sódica. Então ele tem um sódio adicionado aí. Por que esse sódio está aí? Para aumentar a vida útil desse hormônio. Porque se você não colocar o sódio, ele não pode ficar na prateleira muito tempo. Então é adicionado uma molécula de sódio. Então muda um pouco a estrutura molecular. A levotiroxina manipulada, ela é bioidêntica, ela é isomolecular. Não é levotiroxina sódica, é só levotiroxina, tá? E o T3 não existe na farmácia, tem que ser só manipulado, tá? Então o T4
pode ser manipulado ou não, e o T3 só manipulado, tá? O T3 e o T4 manipulado é isomolecular bioidêntico, a estrutura é exatamente igual ao produzido no seu corpo, tá? Doutor, já que estamos falando de hormônio, Dilmirena é um hormônio ou não tem nada a ver? Ele é um medicamento, é um análogo ao hormônio. Ele tem, por exemplo, etinoestradiol. Vamos ver qual que é o outro hormônio dele? Pera aí, deixa eu colocar aqui. Dilmirena, composição. Ele tem... perdão, gente. Perdão. Ele tem levonorgestrel. Perdão, tá? Levonorgestrel. Levonorgestrel não tem... Deixa eu só ver se é só levonorgestrel. Peraí, vamos ver, peraí. Porque eu tenho quase certeza que a gente tem o estradiol também. Vamos ver a composição dele. Perdão, gente, perdão. Dilmirena tem levonorgestrel, tá? Levonorgestrel. Nenhuma mulher no mundo produz levonorgestrel. Então esse é um análogo, tá? É um análogo a o hormônio produzido no corpo da mulher. Então não dá pra gente confundir medicamento, análogos, substâncias que são parecidas com o hormônio, com substâncias que são realmente produzidas no corpo da paciente. Aí você fala assim, doutor André, mas é parecido, tá de boa, tá tudo certo, tá parecido, não tem problema. Será que não? E se eu falar pra vocês que a testosterona e o estradiol, testosterona é hormônio masculino, primordialmente masculino, estradiol é hormônio primordialmente feminino. Tudo bem? Testosterona traz todas as características masculinas, estradiol traz todas as características femininas. Vocês concordam comigo? E se eu te falar que a testosterona e o estradiol são muito parecidos? Meu Deus, mas como eles são parecidos? Eu coloco uma foto aqui. Eu podia até buscar uma foto aqui, né? Vamos buscar uma foto? Deixa eu pegar aqui, ó. Molécula estradiol. Vamos olhar imagens. E testosterona. Vamos ver molécula testosterona. Molécula testosterona. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar pra mostrar. Meu Deus, é muito parecido, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou fazer intencionalmente assim, tá? Acompanha aqui comigo. Ó, acompanha aqui comigo, tá? Essa aqui é a molécula do estradiol, né? Vocês estão vendo o estradiol aqui? Essa é a estrutura molecular do estradiol, certo? Agora dá uma olhada que eu vou mudar aqui a página e vou colocar a molécula da testosterona. Olha só isso. Olha só isso. A diferença é mínima. Tem uma hidroxila ali por um oxigênio. Olha só isso, gente. Essa pequena diferença, essa pequena mudança na molécula faz ela te dar características masculinas ou femininas. Essa pequena mudança. E aí você vai achar... Vamos ver a molécula do levonorgestrel, que é o DIL, peraí. Levonorgestrel. E aqui a gente vai colocar estradiol. Quero mostrar isso pra vocês, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só isso aqui. Isso aqui é a molécula de levonorgestrel. Isso aqui é uma molécula de estradiol. Então, assim, vocês me entendem que não é parecido, não é igual, tá? E quando a gente fala de anticoncepção via oral, que você vai ter etinoestradiol e outros estrogênios, progestágenos também, e aí você tem uma lista enorme, você está falando de substâncias que são parecidas. São medicamentos, são análogos, são parecidos, não são os hormônios. Depois, no climatério, a musculação pode ser com peso do corpo. Não, o ideal é pegar peso, minha amiga. Pegar peso, fazer musculação, romper fibra, ganhar massa muscular. Uma pessoa conhecida minha acabou de fazer bariátrica e disse que o médico recomendou por causa dos hormônios dela
e ela não conseguia emagrecer, mas ela disse que fez por causa dos hormônios. Não entendi, Cris, não entendi. Já respondeu a minha pergunta, faz sentido caso assim? Não entendi. O T4 manipulado é melhor, então? Priscila, é um tema polêmico, tá? Desculpa. É um tema bem polêmico, tá? É um tema polêmico. Se você tá bem com o T4 de farmácia, que é o Puran, o Levoide e por aí o Synthroid, se você tá bem, tá tendo uma boa resposta clínica, tá se sentindo super bem, tá magra, tá feliz, você não tem sintomas relacionados com o hipotireoidismo, dá pra seguir, tá? Muitas vezes eu troco, muitas vezes não. Eu avalio o indivíduo, cada paciente, tá? Eu avalio cada caso individualizado aí, tá? Então eu não generalizo. Eu prefiro manipulado. Mas tem a questão do de farmácia ter uma grande vantagem, tá? Isso é uma realidade, a gente tem que falar o que é realidade, tá, gente? A garantia da dose, tá? Porque toda vez que você manda manipular alguma coisa, você tem que fazer uma farmácia de muita confiança, porque sempre tem o risco de manipularem de maneira inadequada. Então, qual que é a grande vantagem do T4 comprado em farmácia? É que você tem a certeza que vai ter a dose, a quantidade correta. Tá? Então, se for para você fazer o manipulado em uma farmácia que você não conhece, não confia, aí pode ser complicado. Por isso que é tão importante nós fazermos sempre com farmácias de manipulação com referência, tá? Porque você tem sempre essa possibilidade. Eu pergunto por que eu uso e traz alguns efeitos colaterais. Exatamente, Bárbara, exatamente. Tem muitas mulheres com muito efeito colateral do Mirena. Tem um que eu escuto muitas pacientes me falarem e os ginecologistas falam que não tem nada a ver, tá? Mas um, por exemplo, é libido zero, aumento de peso, entre outros sintomas. Mas diminuição de libido e aumento de peso eu escuto muito, tá? E aí tem alguns profissionais que argumentam que a ação do hormônio do DIU é local, é uma ação local, não tem uma ação sistêmica, não tem uma ação no corpo todo. Gente, não existe isso, tá? É a mesma coisa eu fazer implante e falar que o implante vai ter uma ação só no... É a mesma coisa eu fazer um implante hormonal e falar que o hormônio só vai atuar ali onde eu coloquei o implante. É a mesma coisa de eu te dar gel transdérmico para paciente e falar, não, você vai passar testosterona no braço, mas só vai agir ali na pele, tá? Não vai agir no corpo todo, não. Que lógica que é essa, gente? O DIU é uma via de administração de medicamento, vai circular por todo o corpo, tá? O que tem ação local é o DIU de cobre e prata. Mas aí por quê? Porque ele não tem hormônio, ele gera uma resposta inflamatória local que impede a mulher de engravidar. São coisas totalmente diferentes, mas se ele estivesse liberando substância ali, ela ia circular por todo o corpo do paciente. Tá? Não tem lógica, não tem sentido nenhum falar que vai ter uma ação local. Isso não tem coerência. Por isso que quando estamos menos em falta desses hormônios, não sentimos mais mesmo Mulher Maravilha. Pois é, não, sem hormônio... Menopausa é super complicado, tá, gente? Super complicado. Acho que eu até coloquei o depoimento de uma paciente da menopausa ali hoje que me mandou o feedback de como está sendo o tratamento, né? Marcou consulta pra gente fazer o acompanhamento. E essa foi uma paciente, por exemplo, que sofreu muito com a menopausa. Veio tudo, tá? Veio cansaço, veio insônia, veio irritabilidade, veio diminuição de libido, veio ressecamento vaginal, veio aumento de peso. É um desastre. O corpo da mulher é como se fosse um sinal para falar assim, ó, deu, tá? Chegou na menopausa, já reproduziu, já deixou... Você já procriou, já deixou aqui nessa terra o que você tem que deixar, então adeus, tchau. A expectativa da mulher era muito mais baixa, gente. Aumentou muito a expectativa da mulher. Aí a mulher entra em menopausa com 48, 45, 50 anos e vive até 80. Sem libido, sem qualidade de vida. Ai, doutora André, são todas as mulheres assim? Não. Cada mulher vai passar pela menopausa de uma maneira diferente. Mas a realidade é que a grande maioria vai sofrer muito com a menopausa, tá? Além das doenças, né, gente? Nem entrei nas doenças aqui. Doutor, quem tem pressão alta pode tomar T4 de farmácia? Claro, se tiver indicação médica, hormônio sempre com indicação médica, né, gente? Tem alguns hormônios que são sem indicação médica. Vitamina D, para quem não sabe, é um hormônio, tá? E a melatonina, para quem, acho que todo mundo já sabe, mas melatonina é um hormônio. Melatonina hoje é vendida sem receita e vitamina D é vendida sem receita. Então são dois hormônios que não precisam de receita. Mas T4, T3, testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, são todos hormônios com indicação médica, tá?
Ganho de peso. Não muito, mas muitas espinhas. Mas já faz uns 4 anos. E aí as pessoas entram nessa vida, né, Bárbara? De aceitar. Ah, faz parte, né? Eu coloquei o Dilmirena, meu libido despencou. Mas às vezes eu tenho uma relação ali com o marido por obrigação, às vezes não sem querer, eu vou lá e faço e tá tudo certo. Mas meu libido ficou ruim, mas ficou prático, né? Eu parei de menstruar. Ah, então eu vou ficar. Tô com a cara cheia de espinha, tô com o corpo cheio de espinha, mas não tô menstruando. Tá prático. Ah, aumentei de peso, mas pô, tá tão bom, vou tirar agora. E aí que eu vou fazer como? Como que eu vou resolver a questão do anticoncepcional? Não sei o que fazer, vou ficar aqui mesmo. E aí a pessoa passa 3, 4 anos engordando, 3, 4 anos sem energia de disposição, 3, 4 anos sem libido. E aí a gente entra tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, eu já atendi paciente que por causa de anticoncepcional via oral e por causa de DIU, ficou sem libido uma vida inteira, tá? Começou a usar dos 20 anos até os 38, 39. Quando ela tirou o DIU, parou de usar anticoncepcional, ela só tinha parado pra ter filho. Mas ela parou, engravidou, não teve aquela coisa de autoconhecimento, de conhecer o corpo. E ela foi descobrir com 38, 39 anos o que é ter libido. É um custo alto, né, gente? Quase 20 anos aí, com o libido alterado, além de outras complicações. Será que vale a pena essa praticidade? Nem tô falando de efeitos colaterais, tô falando só de qualidade de vida. Doutor, o que acha Olha, eu acho que é uma boa opção, tá? Tem que tomar cuidado, mas eu acho que é uma opção bem aceitável, tá? Acho bem aceitável. Então, se a mulher, por exemplo, tá grávida, tá no segundo, terceiro filho, já decidiu, tá segura que não quer ter mais filhos, acho que é uma boa opção, acho uma ótima opção, tá? Mais interessante se o maridão topar de fazer uma vasectomia, né? Um procedimento mais simples, mais seguro, menos invasivo, né? Mas acho uma boa opção, sim. Doutor André, não tem matéria mulher que tem osteoporose nos joelhos e no quadril, tem como reverter com a posição menor? Boa pergunta, tá, Suzana? Quando eu te falei dos problemas da falta de hormônio, dois problemas da mulher menopausa com falta de hormônios é doença cardiovascular, porque o estradiol que é produzido pelo ovário protege a mulher, protege o coração da mulher. Então, quando a mulher perde esse hormônio, deixa de produzir esse hormônio, aumenta muito as incidências de infarto, aumenta muito os casos de infarto. As mulheres começam a infartar depois de 50 anos, quando entra em menopausa. Tá? E o outro problema é que sem estradiol, testosterona, progesterona, a mulher começa a ter uma desmineralização do tecido ósseo, ela começa a apresentar osteopenia, osteoporose. Então, reposição hormonal é um tratamento excelente, dá ótimos resultados no tratamento da osteoporose. A reposição hormonal com vitamina C, magnésio, vitamina D, K2 e musculação, esquece osteoporose. Esquece osteoporose. Extremamente eficaz. Não tive... mas é isso, Bárbara. Cada paciente vai apresentar um sintoma diferente. Não tem regra. Cada corpo de um paciente responde de uma maneira diferente. Então eu tenho pacientes também que usam o Mirena e a vida tá ótima, tá tudo bem. Show! Eu nem sou de demonizar essa situação. Se a paciente está bem, está utilizando hormônio, está tendo um bom resultado, não tem inflamação no corpo, eu não vou dizer que eu acho o melhor caminho, mas aí tudo bem. Mas eu tenho muitos pacientes com efeitos colaterais e que seguem usando por comodidade. Tô assim e tal, mas então... Não pode ser assim, gente. Nós temos que focar em 3 coisas: qualidade de vida, performance e longevidade. Qualidade de vida é a primeira delas. Se você está usando algo que prejudica a sua qualidade de vida, não tem sentido. Qualidade de vida é prioridade. E aqui vai, por exemplo, para alimentos. Não tem sentido comer um alimento que prejudica a sua qualidade de vida, prejudica o seu corpo. Vasectomia é bem melhor, sem dúvida. Doutor, o que posso fazer para não menstruar? Vou viajar de 19, acho que vou menstruar. Tem como impedir? Tem como impedir, mas você precisa de uma consulta médica, minha querida. Doutor André, por que a mulher no climatério se sente menos bonita? Na verdade, Suzana, acontece uma mudança muito brusca no corpo da mulher. É difícil, tá? A falta de hormônio, o hormônio atua no cérebro da mulher também, tá? Então a falta de testosterona, de estradiol, de progesterona traz uma instabilidade emocional para a mulher. Além disso, a menopausa é um movimento muito brusco. O homem, até nisso ele tem vantagem, tá? Ele vem na andropausa caindo assim, ó. Então ele tem um tempo maior para se adaptar e entender tudo isso. A mulher vem assim e faz isso aqui, ó. E aí a alteração no libido, no corpo, na pele, no humor,
fica difícil ficar com boa autoestima, fica difícil se achar bonita, fica difícil se sentir bem com uma mudança assim tão radical, tão brusca, além das alterações comportamentais relacionadas com o hormônio. E se você tem dúvida se o hormônio traz alterações emocionais para você, se você tem alguma dúvida disso, é só olhar para o seu ciclo menstrual, tá? O que acontece com um monte de mulher no ciclo menstrual? O que acontece com elas? Como que fica o humor da mulher? E aí você ainda acha que o hormônio não altera o seu humor? Não altera o seu comportamento? Ah, gente, por favor, né? Tem lógica, tem sentido. Então nós falamos de hormônio bioidêntico. Então se você quer saber o que é um hormônio bioidêntico, um isomolecular, é um hormônio sintético, ou seja, foi produzido em laboratório, mas ele tem a mesma estrutura dos hormônios no seu corpo. Quando a gente fala de hormônio, eu sei que eu falo muito de menopausa, é um grupo de pacientes que eu atendo muito, tá? Todos os dias eu atendo mulheres no climatério e menopausa. Mas hoje a ideia é falar de hormônios em geral, tá? É falar de hormônios em geral. Então, quais são os hormônios que o seu corpo produz e com o passar dos anos vai diminuindo a produção desses hormônios, tá? Aí você tem uma lista grande, tá, gente? Eu vou falar dos importantes aqui, tá? Melatonina, pregnenolona, DEA, testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, T4 e T3. Que mais? Que outros aqui importantes? Melatonina a gente falou. Prolactina. Que mais? Que outros hormônios bioidênticos? Acho que eu falei os principais. Melatonina, vitamina D é um hormônio, vitamina D, melatonina, tá? Esses são os hormônios isomoleculares bioidênticos. São hormônios que o seu corpo produz e que a gente pode ir lá no laboratório e copiar a estrutura molecular desses hormônios, tá? Meu marido me acha linda e super melodia, mas não me sinto assim. Aí já não é um problema de hormônio, Suzana. Primeiro você tem que ter uma outra questão, que é amor próprio, minha querida. Você é a primeira pessoa que tem que se achar linda. Você é a primeira pessoa que tem que se amar. Indiferente da sua aparência estética, você tem que se amar, você tem que se sentir bem e estar feliz com o seu corpo. Querer melhorar não tem nada a ver com não se achar bonita. Se você não se acha bonita, quem vai te achar, meu amigo? Será que seu marido te acha? Te acha, né? Seu marido é gente boa. Será que é interesse? Não. Será que ele tá querendo alguma coisa toda noite aí contigo ou não? Brincadeiras à parte, Suzana. A primeira pessoa que tem que se amar, se proteger, se cuidar, se achar bonita é você mesmo. Porque quando você acha tudo isso de você, quando você se sente assim, você consegue entregar coisas muito, muito melhores para as pessoas que estão próximas de você. Seja filho, seja marido, seja pai, seja mãe, seja neto, seja o que for, tá? Então, gente, dúvidas e perguntas sobre hormônios, vocês estão muito devagar, né? Vocês estão devagar com hormônios, né? Vamos lá ver se tem mais alguns pontos pra gente falar? Doutor André, reposição, eu vou falar amanhã muito a gente vai fazer uma live só de menopausa, tá? Daí a gente vai falar sobre câncer, sobre reposição hormonal, sobre quais hormônios usar. Hormônios mexem tanto que nos fazem rir, chorar, sumir, tudo ao mesmo tempo. Exatamente, Bárbara. Só que daí quando eles estão em equilíbrio, eles te fazem sentir prazer, ter vitalidade, sorrir. Quando eles estão em equilíbrio, eles são maravilhosos, tá? Doutor, por que no climatério a gente se sente lenta? Pelo declínio hormonal, tá? São vários hormônios que vão declinando, gente. Conforme nós vamos envelhecendo, são vários os hormônios que vão diminuindo. Um hormônio muito importante para a vitalidade é a testosterona. Um hormônio que está muito relacionado com a vitalidade, com força, com energia vital, com estabilidade emocional. Muitas mulheres têm testosterona baixa hoje em dia. Homens também, meu Deus. A maioria dos homens, é meio bizarro isso, é meio estranho isso. Mas grande maioria dos homens hoje tem uma testosterona baixa. Tá? Não é regra, mas tem muitas mulheres também. Tá? Então hoje eu queria falar com vocês hormônios em geral. Nós vamos fazer uma live para falar só de hormônios na menopausa. Tá? Qual utilizar, quando que para de produzir, por que para de produzir. A gente vai ser um pouquinho mais técnico ali. Tá? Tem como atrasar a menopausa? Quero bem longe. E ainda bem que você quer, tá, Priscila? A única vantagem da menopausa para a mulher é parar de menstruar. Tá? Quanto mais saudável, quanto mais você cuida da sua saúde, mais tarde você entra na menopausa.
tá? Porque daí você protege os seus ovários, mais tempo eles seguem trabalhando, funcionando, tá? Mas é inevitável entrar na menopausa. Show de bola, gente. Eu vou partir, porque acho que a gente falou do geral de hormônios, acho que deu para vocês terem uma ideia. Eu queria deixar aqui essa informação geral para vocês, tá? Do que é o hormônio bioidêntico, quando que começa a baixar, por que utilizar, qual a diferença dos análogos. Eu posso talvez, eu não, acho que vai ser difícil, tá, gente? Eu não vou ter tempo de colocar nos stories. Boa noite, eu tenho 45 anos e a minha menstruação tem um ano que não vem, mas é normal? Então, Maria, você está provavelmente entrando em menopausa. Se já faz um ano que você teve a sua última menstruação, você está oficialmente em menopausa, tá? Seu ovário parou de funcionar. E aí você tem que estar fazendo uma avaliação para fazer reposição hormonal, caso seja necessário, tá? Mas aí o diagnóstico, se você não está usando nenhum tipo de anticoncepcional, nenhum tipo de substância, que provavelmente você entrou em menopausa. 45 anos é uma idade normal, tá? A maioria das mulheres entram entre 42 e 52, tá? Mas não é regra. Não é regra não. Doutor, eu tenho uma amiga que entrou em menopausa com 37 anos. É precoce. Essa mulher, meu Deus do céu, é indiscutível fazer reposição hormonal e da maneira adequada, tá? Antes dos 40 anos é considerado menopausa precoce e acarreta uma série de problemas, tá? Tem que fazer reposição. Outra coisa que eu quero falar com vocês antes de eu desligar, eu tava pensando aqui, agora que a Bárbara fez essa pergunta. É muito importante você fazer a reposição hormonal pela via de administração correta. Muda todo o resultado a via de administração. Vou mostrar para vocês aqui. Hoje eu estava conversando com a minha mãe. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Hoje eu estava conversando com a minha mamãe. E o médico que fez a cirurgia dela indicou... Deixa eu ver se eu tiro o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Será que eu consigo? Pera aí. Aqui, consegui. Deixa eu tirar aqui. Show, consegui. Ó. Vamos colocar aqui na Tifa. Ó. Essa aqui foi... Minha mãe não vai usar. Opa, peraí. Eu poderia mostrar o nome dele, mas não vou mostrar não, porque não é ideia, tá? Esse aqui foi o hormônio indicado pelo médico que atendeu a minha mãe, tá? Esse aqui foi o hormônio indicado pelo médico que atendeu minha mãe. Tá, doutora André, ela vai usar esse hormônio? Não, ela não vai usar esse hormônio aqui, tá? Por que ela não vai usar esse hormônio? Eu vou explicar pra vocês, tá? Porque não é só usar o hormônio, tem que usar o hormônio pela via de administração correta, tá? Eu vou falar pra vocês o que tem neste medicamento aqui similar ao hormônio, tá? Neste análogo. Vamos ver, composição, eles escondem a composição? Não, né? Tem que estar aqui, né? Só um pouquinho, tá, gente? E aí a gente... Composição, por que é tão difícil ver a composição, né? Aqui, achei. O que acontece, ó? Nessa indicação da minha mãe tem 2 hormônios, tá? Tem o estradiol. Estradiol é o hormônio isomolecular bioidêntico. Sensacional, perfeito. Só que qual que é o problema? Ele indicou por via oral, tá? Quando a mulher usa estradiol pela via oral, o estradiol passa pelo fígado e sofre uma ação, um metabolismo no fígado de primeira fase, que a gente chama, tá? E quando a gente faz o uso do estradiol no gel transdérmico, intravaginal ou no implante, não passa pela primeira fase hepática. E nós não queremos que o estradiol passe pela primeira fase hepática, porque gera metabólitos ali que são tóxicos, não são tóxicos, são perigosos para a mulher, que aumenta o risco, por exemplo, de trombose e outros problemas. Então a gente não quer usar o estradiol via oral, nós queremos usar o estradiol gel transdérmico ou implante, ou via vaginal, não via oral. Então eu não recomendo para nenhuma paciente. Inclusive essa semana eu troquei reposição hormonal de 3 pacientes que estavam fazendo a utilização de estradiol via oral. Eu não recomendo para nenhuma paciente, tá? Então aqui, o que é meu ponto aqui?
Não é só usar o hormônio certo, porque estradiol existe no seu corpo, existe no meu corpo, existe no corpo de todas as mulheres e homens. Mulheres, obviamente, maior, tá? Só que não é só usar o hormônio certo, tem que usar pela via de administração correta. E a via oral para estradiol e testosterona é péssima. Eu não recomendo. Por mais que seja isomolecular bioidêntico, eu não recomendo. Aí junto com o estradiol tem o acetato de noretisterona. Ó, acetato de noretisterona. Acetato de noretisterona. Você já ouviu falar de alguma mulher que produz esse hormônio? Acetato de noretisterona. Não existe mulher no planeta, não existe homem no planeta que tenha essa substância produzida de forma endógena, de forma natural, não existe no corpo. Ele é um progestágeno, não é uma progesterona. Só que eu posso indicar, que é o que eu indico para minha mãe e para as minhas pacientes, eu posso indicar progesterona, que é um hormônio que vocês, se você estiver na menopausa, você não está produzindo mais. Se você não está na menopausa, você ainda está produzindo. Então é um hormônio, progesterona é um hormônio que você produz ou que você produzia. O seu corpo sabe o que é e sabe o que fazer com ele. Acetato de noretisterona é um progestágeno, é um análogo à progesterona. Nenhuma mulher do planeta tem esse hormônio aqui produzido endogenamente. Só tem se foi colocado. Para que eu vou usar um progestágeno, uma molécula, uma substância, um análogo de progesterona, que vai ter um metabolismo completamente diferente e uma ação completamente diferente no corpo da minha mãe? Se eu posso indicar estradiol no gel transdérmico no implante, minha mãe agora está com implante, ela não precisa. E a progesterona pode ser usada no gel transdérmico ou via oral. A progesterona é diferente, tá, gente? É uma exceção. Tá? Mas aí amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Falando de progesterona ou via oral, 30 dias, 14 dias, a gente vai conversar amanhã mais sobre reposição hormonal e menopausa. Mas o ponto que eu quero deixar aqui claro para vocês, para que eu vou usar estradiol via oral se eu posso usar no gel transdérmico ou no implante, que não tem primeira fase hepática e não gera metabólitos que são, por exemplo, trombogênicos. Não tem necessidade, não tem sentido, não tem lógica expor a mulher, deixar de oferecer esse benefício para ela, que é usar um hormônio que ela produzir não está produzindo mais. É zero sentido. E para que eu vou dar acetato de noretisterona, que é um progestágeno, se eu posso utilizar e indicar para essa mulher progesterona, que é a substância, caso ela esteja em menopausa, que ela produzir e não produz mais? Dá uma razão, me dá um motivo. O efeito que eu quero na mulher em menopausa, o resultado que eu quero, o que eu estou buscando, ele vai ser produzido pela progesterona, pelo estradiol, pela testosterona. Se eu posso utilizar esses hormônios, me dá uma boa razão para utilizar análogos. Que nesse caso aqui, que o médico indicou para minha mãe que ela não vai utilizar, obviamente, que é o estradiol, ok, bioidêntico, isomolecular, perfeito, só que via oral não dá. E aí o acetato de noretisterona. Tem sentido, não tem lógica. Tá? Se vocês lerem a bula, vocês vão ver a quantidade de efeitos colaterais relacionados com esse medicamento. Mesma coisa do anticoncepcional via oral. Terrível. Terrível para a mulher, terrível para o corpo da mulher. E aí os médicos não falam mal, não criticam. Inclusive começam a dar com 16 anos, 15 anos, 14 anos, 17 anos. Estou me sentindo um pouco fraca, percebi no treino e quero melhorar a pele, percebi mais flacidez. Qual é o melhor tratamento? Sem dúvida, Mari, tem que começar com reposição hormonal, depois a parte nutricional e depois os procedimentos estéticos. Eu sou super favorável a procedimentos estéticos, mas eu acho que a beleza tem que começar de dentro para fora. Foi ontem, eu consultei uma paciente e ela não fez procedimento estético nenhum. Ela falou assim, nossa, doutora André, mas minha pele tá tão bonita. Ela tá com 61 ou 62 anos, tá, essa paciente. E ela falou, nossa, minha pele tá tão viçosa, tão bonita, tá tão viva depois que eu comecei a fazer reposição hormonal, porque testosterona, estradiol e progesterona são hormônios importantes para manter o seu trofismo da pele, para manter a sua qualidade, a sua hidratação de pele. Então não dá para ignorar isso, não dá para só fazer o procedimento estético. Então você começa a cuidar de dentro para fora. Caso, Mário, você não sei sua idade, mas caso você esteja numa idade que já está apresentando deficiências hormonais, tem que avaliar a questão hormonal. Depois tem a questão nutricional, né? Tem vários nutrientes que são necessários para você ter uma pele de qualidade, tá?
Depois disso, aí procedimentos estéticos. Acho sensacional. Adoro procedimentos estéticos. Dá muito resultado. Inclusive fiz um botoxzinho. Vou ter que retocar. Mas já deu uma melhorada. Ainda tá com a ruguinha, né? Mas tão vendo que já deu um brilhozinho, ó? Já deu um brilhozinho, né? Um botoxzinho. Mas eu cuido de dentro pra fora. Tá? Não é de fora e só fora. Né? Eu tenho muitas pacientes que estão com a pele impecável, lindas, com um corpo bonito, só que tomando um monte de medicamento e com uma qualidade de vida horrível. Então aí não tem sentido, não tem lógica. No climatério é indicado progesterona? Sem dúvida, tá? Sem dúvida. Um dos hormônios que começa a cair muito cedo, inclusive antes do estradiol, inclusive quando a mulher ainda está menstruando, é a progesterona, tá? Excelentes resultados com a reposição de progesterona, excelentes resultados. Excelentes resultados com a reposição de progesterona. A mulher, quando ela está no climatério, ainda menstruando, ela começa a apresentar uma deficiência de progesterona e testosterona, e muitas vezes o nível de estradiol tá bom, tá? Além dos xenoestrógenos, que são substâncias tóxicas ambientais, né, substâncias aí que têm uma ação estrogênica. Então, muitas vezes a mulher tem deficiência de progesterona, testosterona e excesso de estradiol, seja estradiol produzido pelo corpo da mulher ou por xenoestrógenos, substâncias que têm uma ação estrogênica no corpo da mulher. Muitos derivados de petróleo, alguns agrotóxicos têm esse comportamento no corpo da mulher. Então, a reposição de progesterona com certeza é muito benéfico para as mulheres que estão no climatério. A progesterona começa a cair, é muito variável isso de indivíduo para indivíduo, tá? Mas a partir dos 40 anos, tá? E traz um desequilíbrio emocional muito grande. Eu tenho muitas pacientes que só com progesterona, elas são agradecidas a vida inteira. Elas estão assim, meu Deus, doutor André, mudou minha vida. Muitas vezes só com a reposiçãozinha de progesterona. Uma dose de otimização, tá? Para manter o equilíbrio. O estradiol e a progesterona tem que estar em equilíbrio, tá? Em equilíbrio. Tenho 46. Maria, já tentei reposição hormonal, né? Sem dúvida aí. As mulheres, ó, só para vocês terem uma ideia da importância. Tá, verdade, né, Mari? Verdade. Já tá abandonando essa vida de estética, Mas só para você ter uma ideia, tá, Mari? Para você entender um pouco disso. Quando a mulher entra em menopausa, nos 5 primeiros anos, ela perde, em média, 30% do colágeno. Sabe o que é você perder 30% do seu colágeno em 5 anos? Colágeno da pele, colágeno dos ossos, colágeno dos músculos. Então, por isso que a mulher, em 5 anos, muitas vezes, você vai ver algumas mulheres que, meu Deus, em 5 anos, você fala assim, meu Deus, como essa mulher envelheceu? Porque a falta de hormônio acelera muito o processo de envelhecimento, inclusive de pele, tá? Show de bola. Gente, eu acho que foi uma boa explicação, acho que deu pra gente bater um papo muito legal. Eu quero deixar a mensagem aqui pra vocês que hormônio é vida, não dá pra ter qualidade de vida e uma saúde, uma qualidade de vida, performance, longevidade, sem estar com hormônios otimizados. Reposição hormonal é algo do bem, desde que seja feito com seriedade, tá? Então, se você fez uma avaliação hormonal, se você tá com deficiência, tá com declínio, a reposição hormonal vai te ajudar e muito, tá? Vai te trazer muitos benefícios, tá? Sempre com responsabilidade, com acompanhamento médico, com indicação como corresponde. Hormônio foi feito para quem... Show, Mário! Vai ser um prazer te ver, tá? Hormônio, ele é indicado para pessoas que estão em declínio, em deficiência. Se você não tem níveis adequados de hormônio, você precisa sim utilizar, tá? Essa é a indicação de hormônio. Quando que eu tenho que usar hormônio? Quando está faltando hormônio. Essa é a indicação de hormônio, assim de simples. Tá? O hormônio não foi para ficar mais bonito, não foi para ficar mais forte. Tem algumas pessoas que usam essa finalidade e está tudo bem, zero problema, tudo ótimo. Mas a melhor indicação de hormônio é quando está baixo. E quando está baixo e você faz a reposição, os resultados são incríveis. Eu atendi uma mulher, tenho muitos pacientes que fazem reposição no implante hormonal e muitas que fazem no gel transdérmico. Eu atendi uma paciente essa semana que ela teve um resultado incrível no libido. Ela falou assim, nossa, doutor André, eu achei que esse gelzinho nem funcionava e tal. Meu Deus, meu libido tá... Acho que você vai ter que atender meu marido, porque o libido dele não tá tão legal. Falei, aí o maridão tem que acompanhar, né? Os maridão vivem reclamando, aí quando a mulher tá com o libido lá em cima, o maridão não vai conseguir dar uma assistência. Então assim, mas por que ela respondeu tão bem? E tem mulheres que fazem reposição com testosterona e não respondem tão bem, aumentando o libido. Porque vocês têm que entender que quando o libido está baixo por falta de testosterona, quando você faz a reposição, é uma maravilha. Ela ganhou massa muscular, ela emagreceu, ela melhorou o libido com testosterona em gel.
Por que ela teve tantos resultados? Porque ela estava apresentando vários sintomas relacionados com a baixa de testosterona. E tem muitas pacientes que estão com libido baixo não por causa da baixa testosterona, por causa de estresse, por causa de sedentarismo, por causa de problemas com o marido. Então o que eu quero dizer para vocês? Qual que é a melhor indicação de hormônio? Quando a paciente está em falta, quando não está otimizado o hormônio, tem que indicar, tem que utilizar, vai trazer uma série de benefícios para você, para o seu corpo, tá? Então vale muito a pena. Exame que faço para saber falta de hormônio. Tô muito mal. Ô, minha amiga, aí você tem que fazer uma consulta e o médico vai tomar essa decisão baseada nas suas queixas, baseada na sua idade, tá? Aí a gente solicita o exame bem completo, né? O plano de saúde paga esses exames, então dá pra gente solicitar exames bem completos. E aí vai ser estradiol, testosterona, progesterona, cortisol, T4, T3, TSH, é uma avaliação completa da paciente para ver como estão os níveis hormonais. Sempre pegar o exame laboratorial, tá? Sempre pegar o exame laboratorial, tá? E comparar com a parte clínica, sempre, tá? Sempre. Proteína C02, 0,02 tá ótimo, tá, gente? Gente, boa noite para vocês, um excelente descanso e amanhã estamos de novo. Estamos aí na reta final, deve ter umas 10 lives ainda e a gente finaliza essa maratona de 30 lives. Tá bom? A ideia aqui é empoderar você, é você entender o que é hormônio, entender a utilização dele, entender os benefícios dele, entender a diferença entre hormônios e medicamentos e por aí vai. Tá bom, gente? Espero ter colaborado aí com vocês, a gente vai se vendo, vamos se falando. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês aí, tenham uma excelente noite de descanso e estamos aí, tá bom? Abraço!